E aí, pessoal? Bom, na aula passada a gente viu as formas como o calor pode se propagar, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre condutores e isolantes térmicos, tá? Bom, a gente já sabe que o calor ele pode se propagar entre os corpos de três maneiras, né? Primeiro, condução, quando o calor ele é passado de um corpo para o outro através da proximidade. Depois, a convecção, que é aquela onde ocorre exclusivamente com algum fluido, tá? Algum líquido, algum gás, um vapor, nunca vai acontecer nos sólidos. E irradiação, que é aquela que a propagação do calor ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, não precisa de um meio para se propagar. Com base na capacidade de transferir o calor, o corpo ele pode ser classificado em um bom condutor de calor ou um mau condutor de calor. Quando ele é um mau condutor de calor, ele é chamado de isolante. Condutor, pessoal, é aquele corpo que permite que o calor passe através dele, ou seja, o calor vai passar através dele de um corpo para o outro. Já o isolante é o contrário, ele não transfere calor, não deixa que o calor passe através dele. E embora, pessoal, não exista nenhum material que conduza o calor de uma forma perfeita, nenhum material que impeça completamente ali a troca de calor, alguns podem ser classificados como bons condutores ou bons isolantes. E aí vamos ver alguns exemplos aqui disso no nosso dia a dia. Vocês já devem ter visto isso aqui nos telhados de algumas casas por aí. Pessoal, aqui são as placas solares. Elas são condutoras de calor, porque elas são utilizadas para captar a energia solar e converter em energia térmica. E aí existem dois tipos. Uma delas é utilizada para captar essa energia solar e aquecer a água, tá? Geralmente tem umas mangueirinhas. E a outra, ela é utilizada para converter energia solar diretamente em eletricidade. Como que isso acontece? Aqui na superfície, ela é composta por várias células solares, tá? Feitas de materiais semicondutores, geralmente é sílica que eles usam, é um material semicondutor, também chamados de células fotovoltaicas. E aí essa energia solar vai ser captada aqui e vai ser transformada, vai ser convertida em energia térmica para ser utilizada na nossa casa. É um tipo de energia limpa que a gente chama, tá? Que não gera impacto no meio ambiente. E aí, vamos ver aqui um exemplo. Vamos preparar uma sopa. Ok, eu vou preparar minha sopa, estou ali mexendo os meus ingredientes com a minha colher de metal. Pessoal, metal, ele é um bom condutor de metal, um bom condutor de calor, ou seja, ele vai transmitir esse calor de um corpo para o outro de forma eficiente. Então, se eu estou mexendo a minha sopa com a minha colher de metal e eu deixo ali a minha colher descansando na minha panela, e vou, sei lá, cortar uma cenoura para colocar na minha sopa. Quando eu voltar, que eu for pegar nessa minha colher de metal, o que vai acontecer? Eu vou queimar a minha mão. Porque se ela é um bom condutor de calor, o calor da minha panela, o calor da minha sopa vai ser transmitido ali para minha mão. E eu não quero que isso aconteça, porque eu não quero me queimar, não é verdade? Para que isso não ocorra, eu posso, por exemplo, preparar a minha sopa com uma colher de madeira. Por que madeira, professora? Porque a madeira ela é considerada um mau condutor de calor. Se ela é mau condutor, ela é isolante. Então, ela não permite que o calor da minha panela, da minha sopa ali fervendo, passe para a minha mão. Ela não permite que esse calor passe pelo corpo dela. Então, ela é um isolante. E temos também alguns outros tipos de material. Alguns plásticos, silicones, que também são considerados mau condutores de calor, sendo então isolantes térmicos, tá? Então, quando você for cozinhar aí na sua casa, use sempre uma colher de madeira ou uma de plástico, de silicone. Deixa essa aqui, ó, para você se servir ou se alimentar, tá? Como que é possível a gente tocar o cabo de uma panela que está em contato direto com o fogo sem ter o risco ali de se queimar? É justamente porque o meu fogo está aqui em contato com a minha panela. O que vai acontecer? O metal, como a gente viu, ele é um bom condutor de calor. Então, ele vai permitir que as minhas partículas aqui se agitem, né? Tornando toda a minha frigideira aqui, ó, quente. Então, vai ficar tudo quente aqui. Se eu toco nessa parte da minha frigideira, eu vou me queimar, não é verdade?
Porém, olha o meu cabo aqui. O meu cabo ele é de plástico. Pode ser um cabo de plástico, pode ser um cabo de madeira, né? E como o plástico ele é um mau condutor, ele se torna um isolante térmico. Então, é por isso que a gente consegue segurar aqui o cabo da frigideira, que está em contato direto com o fogo, sem queimar as nossas mãos. Porque a gente tem aqui, ó, esse isolante térmico. Esse isolante térmico também é colocado nas tampas, né, naqueles lugares onde a gente pega para levantar uma tampa. Geralmente é madeira, geralmente é plástico. Vocês já viram aquelas panelas que são de ferro fundido, que eles chamam? Que ela não tem, assim, essa parte de plástico, ela é toda de ferro. Se você for tentar pegar na alça daquela panela, você vai queimar a sua mão, tá? Então, o importante é que as panelas tenham sempre aqui um isolante térmico ou que você tenha esse conhecimento para na hora de pegar, se preparar, ok? E os isolantes térmicos, a gente já sabe que a transferência de calor ocorre sempre do corpo mais agitado, né? Ou seja, daquele que tem maior temperatura, para o corpo menos agitado, ou seja, aquele que tem menor temperatura. E aí, os isolantes térmicos eles podem ser utilizados tanto para impedir que o calor saia de um determinado local ou que o calor entre. E a gente vai entender esse funcionamento agora. O isopor. Pessoal, o isopor ele é considerado um bom isolante térmico, tá? Não significa que ele vá isolar completamente, tá? Lembra que a gente falou que não existe um isolante térmico que bloqueie completamente a transferência de calor? Ele não vai bloquear completamente, mas ele vai retardar esse processo, entende? Então, ele pode ser utilizado tanto para manter o que existe lá no seu interior quente, como para manter frio. Exemplo aqui das marmitas, quando a gente vai lá comprar uma quentinha, por exemplo. A gente coloca a nossa comida aqui, e qual é a nossa intenção com isso? Que essa comida demore a esfriar, não é verdade? E também que a gente consiga segurar essa superfície aqui sem queimar a nossa mão. Por que que isso acontece? Porque o isopor, ele é um mau condutor de calor. Se ele é um mau condutor de calor, ele é um isolante térmico. Quando a gente coloca a nossa comida aqui e fecha, o que que vai acontecer? Esse isopor vai impedir que o calor que está aqui na nossa comida, que o calor que está aqui dentro, ele seja transferido para o ambiente. Lembra que é do mais agitado para o menos agitado? Então, a tendência aqui, pessoal, seria o calor, né? As partículas mais agitadas serem transferidas para o ambiente onde está menos agitado. Então, quando a gente fecha aqui, a gente veda, né? E isola esse alimento aqui dentro, impedindo, deixando de forma mais lenta que esse calor seja perdido para o ambiente, tá? Seja passado para o ambiente. O contrário também pode acontecer. Às vezes a gente quer deixar alguma coisa fria. O tiozinho lá da praia, que vende picolé. Qual é a intenção dele? É manter o picolé aqui dentro resfriado, não é verdade? Então, quando ele fecha aqui a caixa térmica dele, o isopor dele, ele vai impedir que o calor entre. Então, impedindo que o calor entre, que vai passar aqui ó, do ambiente que está mais agitado para o interior da caixa que estaria menos agitado, ele impede que esse calor entre e aí ele mantém o que está aqui dentro resfriado. Então, vira a diferença? O mesmo material, o mesmo isopor, ele pode servir tanto para manter o seu alimento quente, como para manter o que você quer resfriado. A diferença é que em um, ele vai evitar que esse calor saia, e no outro, ele vai evitar que esse calor entre. Ok? E aí a gente tem vários exemplos de isolantes térmicos que são a mesma coisa, mas que têm objetivos diferentes. Essa luva aqui, essa luva térmica, ela é usada para a gente tirar, por exemplo, para a gente pegar aquela nossa panela lá de ferro fundido sem queimar a nossa mão, ou para a gente tirar as coisas do forno sem queimar a nossa mão. Nesse caso aqui, essa luva ela vai impedir que o calor de fora, né, que o calor da superfície que a gente está pegando, ele seja transferido para a nossa mão. Então, nesse caso, ela impede que o calor entre. Já as luvas, que elas são utilizadas no inverno para aquecer as mãos do frio, o que acontece? Essa luva ela vai impedir que o calor saia.
Ela vai manter o calor ali na nossa mão e manter a nossa mão quentinha. Então, perceberam? Ó, são luvas. Teoricamente, elas teriam a mesma função, só que elas têm funções diferentes. Uma é para não deixar o calor entrar e a outra é para não deixar o calor sair. Existem também roupas que têm esse mesmo princípio. Os mergulhadores, eles utilizam uma roupa de um material chamado neoprene. Esse material ele é muito forte e ele impede que o calor do corpo saia. Então, as pessoas conseguem mergulhar ali em altas profundidades sem se incomodar com a água fria, com o frio da água ao seu redor. Por quê? Porque o corpo dele está quente, porque foi mantido ali pela roupa. Nesse caso aqui dos bombeiros, existe uma roupa especial que não permite que o calor entre. Ou seja, que eles consigam ali trabalhar num lugar onde tem bastante calor sem que eles se queimem ou que eles sofram muito com isso, tá? Porque nesse caso aqui, do mergulhador, está impedindo que o calor saia. No caso dos bombeiros, está impedindo que o calor entre. Entenderam a diferença? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? E aí a gente também tem alguns utensílios que são bem interessantes. A garrafa térmica, por exemplo. A garrafa térmica, ela serve tanto para a gente guardar um cafezinho quente, quanto para a gente guardar ali uma água, para ficar mais geladinha, enfim, um chá gelado, tá? Como que a garrafa térmica funciona? Ela é constituída por 2 camadas, geralmente feito de um material isolante, tá? Esse material pode ser o vidro, geralmente é vidro que se usa. Então, ela é constituída por 2 camadas, é como se tivesse uma garrafa de vidro dentro da outra, tá? E aí, entre essas 2 garrafas de vidro, existe um vácuo, um espaço, né? Entre essas 2 camadas. Esse espaço, ele serve exatamente para evitar a propagação de calor por condução, porque lembra que condução tem que ter o contato? Então, se tem esse espaço entre uma garrafa e outra, se uma garrafa não encosta na outra, eu não tenho essa propagação de calor por condução. Ok. Além disso, elas possuem uma superfície espelhada na camada interna, que evita que a propagação do calor por irradiação térmica, pois reflete as ondas, fazendo com que a temperatura seja mantida. Ou seja, se o meu café ali está dentro da minha garrafa, ele está quente e essa energia térmica tem a possibilidade de sair através de radiação, ela vai bater na minha parede espelhada e vai voltar. E isso vai manter a minha bebida na temperatura que eu quero. E, por fim, ela também tem uma tampa feita de algum material isolante, geralmente é plástico, tá? Que evita que o ar entre em contato com o líquido, evitando assim que ocorra a convecção, tá? Que ocorra aquela troca de calor através da convecção. Então, por isso que as garrafas térmicas aí são tão eficientes, porque elas evitam os 3 tipos de propagação de calor que a gente viu. Outro utensílio muito interessante que a gente tem na nossa casa é o filtro de barro. Eu tenho um e eu amo, que a água fica sempre na temperatura ideal. Pessoal, o filtro de barro, ele é feito de um material poroso. O barro é feito de um material poroso. E aí o que acontece? Ele permite que a água passe através dele. Então, ó, a água passa. Aí parte dessa água que evapora é responsável por tirar o calor do filtro, né? E do restante da água que fica aqui dentro. A temperatura de um corpo, ela sempre vai baixar quando houver retirada de calor. Então, se tem água evaporando aqui, né? Ela está retirando o calor desse corpo aqui. É o mesmo princípio do nosso suor, porque a água ela é um excelente termorregulador, tá? Quando a gente se exercita ou quando está naquele dia muito quente, o suor, que é nada mais nada menos do que água evaporando do corpo, funciona como um termorregulador e é muito importante para manter a temperatura corporal. Lembra que a temperatura corporal de uma pessoa saudável, ela fica ali entre os 35, 36, né? Graus Celsius, então. E quando a pessoa entra nesse processo aí de suar, é justamente para isso, para manter o equilíbrio do corpo. Por isso que quando a gente corre muito, que o nosso corpo fica muito quente, muito aquecido, a gente sua bastante, tá?
E a água ela também tem a capacidade de absorver e conservar o calor. Ou seja, durante o dia, ela absorve parte do calor emitido pelo sol e conserva até a noite. Quando chega a noite, ela começa a devolver esse calor para o ambiente. Isso a gente não consegue perceber muito aqui em Brasília porque a gente não tem o mar, né? A gente não tem água assim muito próximo. Nas cidades que tem o mar, cidades litorâneas, a diferença de calor, a diferença de temperatura do dia para a noite, ela não é tão grande, igual é aqui em Brasília, que de dia tá um calor louco e à noite tá aquele frio. Entende? Lá não é tão diferente assim por conta disso, porque a água ela tem essa capacidade de absorver esse calor emitido e depois de devolver para o ambiente, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Respondam os exercícios, qualquer dúvida, tô por aqui, tá? Um abraço, até mais.